Quanta coisa boa já aconteceu nessa noite, hein? Quantos louvores que já edificaram a nossa mente, o nosso coração. Um testemunho de fidelidade que o Túlio acabou de declarar para a gente, que, assim, já tive uma aula de perseverança e de fé. Túlio, se está aí atrás, está me ouvindo, te amo. Só isso. Obrigado. Louvo a Deus pela sua vida, Túlio. E é engraçado como muitas vezes nós somos tentados a desistir. Nós somos tentados a não acreditar. Nós somos tentados, mesmo declarando a soberania de Deus, deixar com que obstáculos e circunstâncias nos afastem da sua presença. É ou não é? Ou só acontece comigo? Acho que não, né? Tem mais gente que tem passado por esse tipo de situação. E quando nós deixamos de confiar, nós acabamos caindo num pecado muito grande, que é da falta da confiança. É ou não é? E quando a gente tenta fazer do nosso jeito, nós pecamos pela desobediência, inclusive. Porque o jeito dele é melhor. E desde o início da humanidade, desde Adão e Eva, o inimigo das nossas almas tenta nos levar à destruição através da desobediência. O inimigo, ele não é onisciente, né? Ele não sabe todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que quando Satanás se rebelou, 1/3 daquela legião incontáveis de anjos o seguiu. Então o network do inimigo é bem grande, né? Ele é munido de informações. Ele recebe, mesmo não sendo onipresente, informações a respeito da minha vida, da tua vida, de algumas coisas que você fez, de algumas coisas que você continua fazendo. E ele sabe algumas áreas que são frágeis na nossa vida, que nós temos dificuldade de tratar. Algumas pessoas é o perdão, algumas pessoas a fidelidade, algumas pessoas não conseguem se relacionar de maneira saudável com bens e recursos. E ele fica nos vigiando, esperando o momento oportuno, para que ele possa nos humilhar, nos afastar de Deus. Só que a palavra de Deus diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É isso que acontece. Então, para que isso não aconteça na minha vida e na tua vida, o que a gente precisa fazer? Saber se proteger. Crescer na palavra, crescer em oração, para adquirir uma sensibilidade que me garanta vitória sobre as investidas do inimigo. E esse é o tema do nosso sermão de hoje, vencendo as investidas do inimigo. É sobre isso que a gente vai estar conversando nessa noite. E como ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas, ele só atua quando eu e você deixamos. Às vezes intencionalmente, às vezes inconscientemente. Brechas que a gente não trata na nossa vida e que no momento oportuno o inimigo pode usar para nos acusar, para nos colocar para baixo. Mentira, tramas, negociações ilícitas. Tudo isso são oportunidades para que o inimigo possa achar a brecha que ele tanto procura, como nós lemos ali agora, em 1 Pedro 5,8. E por incrível que pareça, o diabo buscou, através de tentações, ao próprio Jesus. Ele não vale nada, mas é um cara ousado, não é não? É ou não é? Ele não tem muito limite para a ousadia dele, não. Para pensar. O Deus vivo, o Verbo encarnado que habitou entre nós, foi tentado pelo diabo. O que ele não pode fazer comigo e com você, se a gente vacilar? Mas Jesus, além de não ceder às investidas do diabo, ele nos deixou ensinamentos para também podermos vencer essas tentações. Olha que interessante. O texto que nós vamos usar como base hoje está em Mateus 4,
versículo de 1 a 11, vai ser projetado para você poder acompanhar, caso não tenha trazido a sua Bíblia. E o texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós clamamos, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito nessa noite, para que possamos compreender tudo aquilo que a Tua palavra, Deus, tem para nos ensinar. Clamamos ao Senhor que nenhuma distração possa nos atrapalhar, que possamos ter nossos ouvidos, Pai, cativos à Tua palavra. E eu peço, Pai, de uma maneira muito especial, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Mas antes de a gente se aprofundar no texto propriamente dito, a gente precisa tomar nota de algumas verdades. Que tem crente que às vezes brinca com isso. O diabo não é um mito nem uma lenda. Ele não é uma energia negativa. Ele é o inimigo de nossas almas. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é real. Ele age, ele atua, mas ele já foi vencido. Amém? Não há pecado em ser tentado. Jesus foi, mas não cedeu. Consequentemente, o pecado está em ceder. A tentação ela pode acontecer diariamente, de inúmeras maneiras. Agora, como nós reagimos à tentação, é que faz toda a diferença. E as tentações podem acontecer em momentos esplêndidos da vida. Para e pensa, Jesus tinha acabado de sair do Jordão. Jesus tinha acabado de ser batizado. Não teve nem tempo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. A palavra diz que logo em seguida ele foi levado ao deserto pelo Espírito e ali já começou. Em tempo que Jesus estava enfraquecido fisicamente, mas fortalecido espiritualmente. Pronto para entender e para enfrentar a batalha que fosse. Vamos para o texto. Primeiro ponto, precisamos saber quem nós somos em Cristo. Quem eu sou em Cristo faz toda a diferença para que eu consiga me defender daquilo que o inimigo tem me proposto dia após dia, independente da área. E olha como que o inimigo é. Mateus 4:3b diz o seguinte: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus tinha acabado de sair da água. Se duvidar, o inimigo estava ali transvestido de serpente e ouviu quando veio a voz do céu dizendo: És o meu filho amado, em quem tenho prazer, diz uma das versões. Em quem me agrado, diz outra versão. Ele provavelmente estava ali, observando, desenrolando a estratégia dele para tentar pegar o nosso Senhor. Sabe nada, inocente. Com Cristo ele não pode nada, não. Qual foi a primeira tentativa dele? Foi questionar a verdade de que Jesus era o Filho de Deus. Olha que absurdo. Olha que ousadia. E da mesma forma o diabo questiona o meu relacionamento e o teu com ele. Muitas vezes a gente ouve, de meio a tribulações, aquilo que a gente encontra na Bíblia mesmo, né? Cadê teu Deus agora?
É ou não é? Ou só aconteceu comigo também? São essas vozes que tentam nos confundir e bagunçar com a nossa compreensão de quem nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos mais que? Maior é o que está em do que o que está? Amém. Isso é certeza. Isso é convicção e não é porque eu acho, é porque a palavra me diz. Mas o inimigo é ousado. Se ele tentou Jesus, ele não vai tentar o Eduardo, que é um meia boca? Um mais ou menos? Cheio de coisa para melhorar? Lógico que vai. Ele tenta colocar dúvida na nossa mente. E sabe o que ele faz muito bem? Ele tenta nos chamar pelo nosso pecado. Alguns ele chama de ladrão. Alguns ele chama de corrupto. Alguns ele chama de promíscuo. Outros ele chama de adúltero. Essa é a maneira que o inimigo age. Mas quando eu sei que foi pago um alto preço pela minha vida, que foi derramado o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário para que eu pudesse ter liberdade em Cristo, tudo isso que o inimigo tenta me acusar entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Amém? Agora a pergunta é, quem você é em Cristo? Quem Ele te acusa? Ou a tua nova identidade? Uma vez que você já teve experiências com o Senhor. Muitas pessoas vivem aprisionadas em pensamentos deturpados acerca de si mesmo por causa de coisas que ouviram lá no passado. Acusações, maldições, muitas vezes dentro da própria família. Palavras de ofensa, de humilhação, que atormentam pessoas por uma vida inteira. Porque elas ainda não se encontraram com Jesus. E muitas vezes elas começam a acreditar que elas são aquilo que foi dito. E elas começam a acreditar que muitas vezes por pessoas próximas, que eu tenho certeza que nos amam, sem perceber, deixa uma sementinha do mal na nossa mente, no nosso coração, e que se não tiver Jesus na jogada, a gente carrega a vida inteira. Há um tempo atrás eu encontrei estava aconselhando um amigo, um rapaz. E papo vai, papo vem, na primeira conversa está sempre tudo muito bem, né? Ah, tô legal, tá assim, tá assado, aquela coisa toda. Na segunda já começa o muro das lamentações, né? Graças a Deus por isso, né? Que a gente possa confiar um no outro para crescer. E ele começou a compartilhar do casamento. Ladeira abaixo. Estava indo tudo para o vinagre. Não tem mais jeito e tal. E conversa vai, eu ouvindo ele, ora ele meio acomodado com a situação, ora ele meio inquieto, angustiado, dele me falou bem assim, meu pai tinha razão. Eu falei, do quê? No dia do meu casamento, ele falou que tinha certeza que o casamento não ia dar certo, que ela não era mulher para mim. Eu falei, rapaz, você acreditou? Né? Porque a Bíblia condena a adivinhação. Se teu pai é desse, pô, até eu achei que seu pai fosse diferente, um cara de igreja e tal. Não, mas ele falou, acho que é sabedoria. Eu falei, que sabedoria, cara? Eu falei, você pensa nisso? Desde o dia que eu me casei. Eu falei, rapaz do céu, porque não se encontrou há 10 anos no dia do teu casamento? Viu? Se tivesse me convidado ao teu casamento, talvez tua vida fosse diferente. Não era, naquela época eu não ia ajudar ele, não. Tenho certeza disso, eu ia levar ele para o buraco. Eu ia falar, foge desse trem, casar é suicídio. Mas Deus me mudou, graças a Deus. Ele levou, durante 10 anos de casamento, essa falsa ideia, porque o pai dele, que eu tenho certeza que o ama demais, e que tem sonhos bons para a vida dele, falou, no dia do casamento, que não ia dar certo. Olha como o inimigo é sagaz. E bem munido de informação como é, acabei de falar para os irmãos, utilizou essa mentira para convencê-lo de que realmente não valia a pena lutar pelo casamento, porque o pai dele tinha dito. Eu falei para ele, só que tem o seguinte, o teu pai lá de cima, ele te garante que se você lutar pelo teu casamento, as coisas vão ser restauradas sim. O teu pai lá de cima,
que por sinal estava do teu lado quando você fez aquela série de juramentos e assumiu alguns compromissos, que por sinal você não está lutando nesse momento para honrar, vai te ajudar nessa caminhada para que você possa ter essa situação restaurada. E meus irmãos, eu tenho visto nesses últimos meses um cara lutando. Mudou. Pensa num cara que não falava eu te amo nem por decreto. Rapaz, na hora que começava... Acho que coçava, acontecia alguma coisa. Está mudando, está investindo. Porque ele está entendendo que honrar a esposa dele faz com que ele honre a Deus. Então, nessa mentira, o diabo não vai pegar mais ele. E se ele não vacilar, não pega em mais nenhuma outra, né? Mas tem que estar caminhando do lado do pai de lá. Não é que tem que se afastar do pai daqui, não, em nome de Jesus. Tem que honrar o pai e a mãe. Mas tem que dar mais ouvido para o pai de lá. Amém? Segundo ponto. Leandro, eu vou tomar tua água. Leandro, você tomou a minha água. O inimigo, ele age em nossas necessidades. O inimigo é sagaz, como foi dito. O inimigo não é tonto, não. Não vale nada, mas não é tonto. Manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a criatividade dele. O tentador adaptou a tentação à circunstância. Jesus estava fazendo o quê? Jejum. Aqui fala de 40 dias. Algumas versões falam que o diabo tentou após o jejum, e outras versões, outros evangelhos falam que foi durante. Independente, estava no jejum. Né? Estava enfraquecido fisicamente. Não vai oferecer dinheiro ali, né? Qual que é a primeira? Vai virar pedra, vai virar pão. Vamos se satisfazer, vamos matar essa necessidade física individual. Jesus estava com fome, físico debilitado, estômago vazio, ou seja, aos olhos do inimigo, era ali a cartada certeira. Ele falou, eu pego já o camarada. Ousado, né? Ousado. O inimigo também sugere que Jesus satisfaça imediatamente seus desejos à parte do propósito de Deus. Jesus estava com um propósito muito claro, jejum e oração. O inimigo quer romper isso. E eu te falo, tem uns irmãozinhos aí que, meu Deus do céu, para fazer 1 hora de jejum, pela graça, hein? Pela graça. Ele tenta persuadir Jesus a ignorar a vontade de Deus e fazer a própria vontade. Sua proposta é satisfação pessoal, carnal. É isso que ele... Esquece o que Deus tem para você. Você está com fome. Você não é o filho de Deus? Come. Simples assim. Né? É isso que ele tenta convencer Jesus. E ele faz isso com a gente também. O princípio é o mesmo, a circunstância é outra. Se eu não tenho problema com dinheiro, o inimigo não vai me atentar com finanças. Isso é lógico. Mas se eu tiver uma queda por um rabo de saia, meu irmão, abre o olho. É aí que vai acontecer a investida. Em contrapartida, alguns estão muito bem estabelecidos na vida conjugal, mas tem um problema com o alcoolismo. Então as oportunidades começam a acontecer. Ele manipula a circunstância? Não, mas ele te leva a pensar que só esse gole não tem problema. Que todo mundo só nega imposto mesmo. Mas hoje em dia todo mundo se divorcia. Está entendendo? Está me entendendo? Como ele é sagaz e como ele age. Eu tenho um amigo, eu tenho muitos amigos, né? É que eu não posso ficar citando nomes, tá? E ele viaja pra caramba, profissionalmente. Ele viaja o Brasilzão inteiro. E uma vez ele veio conversar comigo e falou, Edu, preciso tomar um café contigo, preciso desabafar, preciso confessar um pecado e tal. Eu falei, já vem, né? Ele falou, cara, sabe que eu fui lá para o interior do estado recentemente e, poxa, eu viajo na madrugada, domingo para segunda. Cara, e domingo na hora do almoço, acabei discutindo em casa. Falei o que não devia, também ouvi umas coisas que me magoaram. E saí brigado. Peguei a BR, fui. Rapaz, cheguei no hotel,
Na recepção, a moça chorando. Falou, cara, eu sou crente, né, mano? Eu tenho que perguntar o que está acontecendo, né? Você está bem? O que aconteceu? Ajudou ali e tal, buscou uma água, emprestou um lenço, aquela coisa toda, a moça ali se recompôs, vida que segue, foi para o quarto. O cara saiu, foi trabalhar e tal. Terça-feira à noite. O cara está jantando no hotel mesmo, para economizar, né? Porque da empresa paga. E está ali jantandinho. Quem que aparece do lado dele? A moça. Você foi tão gentil, aquela coisa toda. Puxa vida, vim aqui para te agradecer. Você colocou à disposição. Você buscou uma água para mim. Que cavalheirismo. Puxa, que legal. Não, só fiz a minha parte, né? Você perguntou o que tinha acontecido. Então, é o seguinte, eu descobri que meu noivo, que estava para casar e tal, tinha outra pessoa, assim, assim, assado. E eu não estava bem. Poxa vida, olha só, que triste, né? Mas melhor agora do que depois de casado, né? Aquela coisa toda. Beleza. Quarta-feira. A mulher estava toda arrumada, esperando a hora que o cara chega. Parecia que ia para sei lá onde. Ele já viu diferente, o hoje é diferente. Como é que você vai jantar aqui hoje à noite? Pois é, acho que vou, né? Então, vamos conversar. Foi tão agradável a conversa. Resumindo, na sexta-feira ele já estava comprando caixa de bombom para levar para a moça. Mas olha como Deus faz. Quando ele foi pagar, que ele passou o cartão, mas brilhou. Isso aqui, ó. Ele lembrou do compromisso que ele tem com ela e com Deus. Ali ele lembrou de algumas coisas que ele prometeu para ela, entre outras fidelidade, até que a morte separe. Eu acho que ele não quer morrer, né? E ali ele pôde passar um filme na mente dele e lembrar algumas questões. Imediatamente o que ele fez foi, eu não vou levar. Ele foi no carro, ele ligou para ela, disse que a amava, estava voltando um pouco antes, ia só no sábado, eu vou hoje. Resumindo, sábado eu me encontrei com ele para ele poder desabafar, e ele veio com aquela cruz pesada. Eu falei, meu irmão, celebre, porque muitos outros teriam ido até o final. Mas você foi sensível ao que o Espírito Santo tinha para te falar. E você decidiu, por temor a Deus e amor à sua esposa, não fazer aquilo que muitos fariam. Falei, então nós não temos que estar se lamentando aqui não, meu irmão, nós temos que celebrar. Porque diante da tentativa do inimigo, você perseverou. E você foi homem de verdade. Glória a Deus. Viu, mulherada? Ainda existem uns caras que vale a pena lutar, viu? Tem um monte de cabra bom por aí, sim. E é assim que ele age. Briga, discussão, um pouco de carência, talvez. Daí vem aquele questionamento tolo. Pô, tô aqui longe pra caramba, 500 quilômetros da minha casa, ninguém me conhece. É assim que ele age. É assim que ele tenta destruir. E tem destruído, infelizmente, muitos lares. Terceiro ponto, o diabo distorce a palavra para nos afastar de Deus. Ao perceber que Jesus usaria as Escrituras para sustentar sua posição em Deus, o inimigo o tenta através das Escrituras. Tem crente que está perdendo para o diabo, que nunca leu a Bíblia. Vai se defender de que jeito? Vai ser enrolado pela armadilha do inimigo. Não conhece a verdade que liberta. Então, aquilo que me oferecerem, eu vou acreditar que é verdade, eu não leio mesmo. É ou não é? Acredite, o diabo citou o Salmo 91. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Só que ele omitiu a frase anterior, que diz assim, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. O diabo às vezes pode usar a Bíblia para te confundir, é por isso que a gente não prega loteria gospel aqui na igreja. Sabe o que é isso?
Eu vou ler a Bíblia hoje. Fecha o olho e faz assim. Brrr. Jesus. E o Senhor mandou Davi matar todos. Tem gente que lê a Bíblia assim, meus irmãos. Não faz o menor sentido. E tem uma grande chance de você acreditar naquilo que você quer acreditar. E não naquilo que a palavra quer te mostrar. Eu trabalho na penitenciária feminina do Paraná já há alguns anos, e vocês sabem disso. E se tem uma coisa que tem, assim, tomado conta, infelizmente, daquela unidade, é o homossexualismo. A homoafetividade, assim, parece que agora descambou de um jeito que perdeu-se o pudor. E eu vou te falar. Teve mulher que falou para mim assim, pastor, você fala que não pode, mas você já leu Coríntios 13? Alguém aqui se lembra, Coríntios 13? Um dos textos mais lindos da Bíblia que fala do amor. Tudo suporta, tudo pode. Olha o que utilizam para defender opções equivocadas. Eu falei para ela, falei, irmã, mas sem qualquer tipo de restrição, vamos ler Romanos 1 também, né? Porque, né, talvez tenha ali alguma informação que seja útil para a gente aqui também. E acreditem também, meus irmãos, às vezes o inimigo usa pessoas de dentro da igreja para nos confundir. Que eu tenho certeza que não é intencionalmente, mas que às vezes acaba até nos afastando do corpo, da comunhão com os irmãos, por causa de colocações indevidas, posicionamento inadequado, às vezes uma maneira de achar que o que importa é aquilo que ele acredita. E é triste, mas recentemente eu fiquei sabendo de um pastor, e eu vou preservar a denominação, porque é uma denominação séria, que eu acredito que tem cuidado de pessoas, mas que falou que a depressão que uma irmã está sofrendo é falta de gratidão pela vida que Deus deu para ela. Que ela está passando por esse tipo de luta, porque ela não tem dado valor à filha, ao marido, ao trabalho, à casa. Pastor, sabe o que é pior? Que uma pessoa com depressão começa a acreditar nisso. E aquele negócio começa a ficar acentuado. E por causa de um camarada sem temor a Deus e sem amor ao próximo, começa a se enfiar num buraco. Mas graças a Deus, graças ao bom Pai, essa minha irmã está tendo vitória. E ela está reagindo. E nós temos visto grandes coisas acontecendo na vida dela, na vida da família. E eu tenho certeza, eu já fiz esse desafio para ela. Falei, um dia você vai testemunhar lá no púlpito. Será, pastor? Vai, ué. Tem gente precisando ser edificado com a tua história e com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por isso que eu preciso saber o que a palavra me fala. Para quando às vezes alguém, sem má intenção, falar alguma coisa que não é verdade, eu consiga entender e consiga me proteger. Quarto ponto, o diabo é o maior 171 que existe. Alguém aqui sabe o que é 171? O que é 171? É o migué. É o número do artigo do Código Penal para estelionato. É você comprar e não pagar, ou você vender e não entregar. Isso que o diabo é. Ele, como o pai da mentira, ele é o maior 171 que existe. Olha o que o diabo falou. O diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares, mas nada é dele, como é que ele vai dar alguma coisa? Por isso que ele é o pai da mentira, porque ele só age assim. Mas tem gente que acredita. Quer ver uma mentira que está sendo pregada direto aí? Se separa que você vai ficar feliz. Rapaz, se separa que a culpa é dela. Sai da igreja. Você vai virar um fanático.
Um 7-1. Cai na noite que você vai ser feliz. É isso. Gasta o teu dinheiro com aquilo que é transitório, que vai ser bênção. É isso. Exatamente isso. O maior 171, o maior migué que existe. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele promete o que não tem. Tentou fazer isso com Jesus e faz conosco até hoje. É por isso que muitas pessoas desistem de seus casamentos e flertam com outras possibilidades. Por isso que algumas pessoas começam a agir de maneira ilegal nos negócios, como eu já disse. Por isso que algumas pessoas abandonam a igreja. E já caminhando para o final aqui, meus irmãos, apontei aqui algumas situações da ação do inimigo e como nós devemos proceder. Mas aqui nós precisamos de algumas atitudes para vencer essas tentações. Quem está comigo diz amém. Amém. Então tá bom. Vamos lá, caminhando para o final. Atitudes para vencer as tentações. Ter uma vida de intimidade com Deus por meio da oração. O que Jesus estava fazendo quando o diabo apareceu? Orando e jejuando. Se fortalecendo. Quem anda com Deus tem poder para resistir o diabo. O problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus na minha vida e na tua. Que ele vai agir, eu não tenho a menor dúvida. Como sempre fez desde o início dos tempos. Mas quem anda na presença de Deus não tem por que temer. Porque firmado nele, somos mais que vencedores. Ter uma vida cheia do Espírito. Não vencemos as tentações na força da carne. Só quando somos cheios do Espírito que alcançamos a vitória sobre as tentações. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Agora, quando o diabo me acusa, eu faço o quê? Ligo para o pastor? Aceito que eu sou aquilo que ele me acusa? E ignoro o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário? Agora, se eu não sei nem como me defender, eu vou acabar em algum momento acreditando que aquilo que ele fala é verdade. Precisamos ter uma atitude de resistência ao diabo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. A palavra de Deus nos diz isso. Não devemos subestimá-lo, nem o temer, nem o fugir dele, mas resistir. Precisamos acreditar que o diabo já foi vencido. E aquele que o venceu luta a nosso favor. Amém? Eu creio, do fundo do coração, que o Espírito Santo de Deus já começou a conversar com algumas pessoas aqui. Assim como conversou comigo quando estava preparando esse sermão. Uma coisa é certa, meus irmãos. O inimigo não quer nos ver bem. Enquanto a palavra de Deus diz que em Jesus teríamos vida e vida em abundância, do outro lado nós temos morte e destruição, porque o ladrão vem para... Então eu preciso crescer na minha vida de oração, na minha vida de palavra, na minha vida de comunhão com os irmãos, para que eu possa estar apto a me defender de tudo aquilo que o inimigo das nossas almas pode me acusar. Quais são as áreas da sua vida que têm sido tentadas pelo inimigo e você tem cedido? Ele já sabe. Talvez seja até na sua fidelidade com ele, em acreditar que ele realmente está contigo.
Talvez tenha alguns hábitos que ainda precisam mudar na tua vida. Talvez algumas posturas ainda não foram deixadas de lado por orgulho. E essa tentação continua fazendo parte da tua vida. O que precisa mudar hoje para que você consiga vencer essas tentações? Oração, leitura da palavra. É por isso que nós oramos todas as manhãs aqui na igreja, de domingo a domingo. É por isso que a gente incentiva tanto a matrícula num CFI, para que todos possam crescer no manuseio da palavra e possam se tornar tudo aquilo que Deus espera que nos tornemos. Amém? Quero te convidar nesse momento a se ajoelhar. Onde você está? Agora o papo é com Deus. Agora não é comigo. Esquece quem está do teu lado. Talvez eu tenha abordado aqui algumas áreas que você entende que precisa consagrar ao Senhor. Talvez o inimigo esteja tendo vitórias, inclusive em algumas áreas da sua vida. E eu creio que hoje é o dia que você vai precisar reconhecer isso. Talvez o inimigo esteja tentando nos negócios e você tem racionalizado e flertado com a ilegalidade. Talvez a tua tentação seja pelo sexo oposto. E você tem tomado atitudes que te afastam de Deus, que só tem te trazido trevas. Talvez o inimigo tenha te tentado a desistir de algum assunto bem pessoal, dizendo que Deus não te ouve, tentando te convencer de que você não é importante para Ele. O que precisa ser entregue hoje? O que tem sido tentado na sua vida e você não tem sabido se defender? Enquanto a banda toca agora, eu quero te pedir, faz a tua oração de consagração, de entrega, de renúncia se necessário, para que possamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Visualiza a cruz do Calvário agora. Entrega cada área da tua vida. Tudo aquilo que você não tem conseguido administrar. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o
Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Deus amado, eu me uno aos meus irmãos, Pai. Reconhecendo que tenho fraquejado, Pai, em tantas áreas da minha vida. Que muitas vezes, Pai, por desobediência, por insubmissão, Pai, tenho permitido que áreas da minha vida sejam afetadas, Deus, pelas ciladas do inimigo. Mas eu quero clamar, Deus, mais de Ti na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite. Quero consagrar tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor, Deus, reconhecendo a Sua soberania, Pai. Reconhecendo, Pai, que sem o Senhor, Pai, somos fadados ao fracasso. Cada área, Pai, que foi apresentada aqui diante do Senhor, Pai, eu peço a Ti, Jesus, age de uma maneira diferente, como talvez o Senhor nunca tenha agido, não porque o Senhor não quis, mas porque nós não permitimos. E que a partir de hoje nós possamos experimentar algo novo na Tua presença. Que através da fidelidade à Tua palavra, há uma vida de oração relevante. Nós possamos ser fortalecidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito e pela Tua presença em nossas vidas, em cada área, Pai. E que a partir de hoje, Pai, nós tenhamos a certeza de que é o Senhor que luta as nossas lutas, de que é o Senhor que está à frente de cada projeto, Pai, e que se da Sua vontade as coisas vão acontecer para a honra e glória do Teu nome, Deus. Peço ao Senhor, Pai, não permita que nenhum dos meus irmãos saia daqui hoje indeciso diante do Senhor. Que eles não saiam daqui hoje, Pai, sem poder afirmar com convicção que tiveram uma experiência real. E que através do Teu Santo Espírito entenderam, Pai, que mudança precisa acontecer hoje, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.